Olá, muito bom dia a quem nos ouve, eu sou Gabriel Davi e está começando mais um Arquibancada MAC na Rádio Mackenzie. Hoje o tema do nosso programa será o início da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2022, que começa nesta terça-feira, dia 4 de abril. Para isso, temos na nossa bancada a presença de 3 comentaristas muito especiais e eu queria começar apresentando ela. Muito bom dia, Geisa, como você tá? Bom dia, Gabriel. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade, né? Minha primeira vez, minha estreia aqui no programa. Então, é um privilégio estar aqui com vocês, principalmente com você, que é um apresentador de excelente qualidade, o melhor que nós temos. E também com o Matheus, que está estreando aí. Então, é um prazer estar aqui, apesar do meu time não estar na Libertadores, mas acredito que o debate vai ser muito interessante. Tem bastante coisa para falar, apesar do São Paulo não estar na Libertadores, tem muito conhecimento sobre, né? Agora eu queria apresentar também o outro estreante aqui da nossa bancada. Bom dia, Matheus, tudo certo? Bom dia, GD, bom dia, Geisa, Danilo aqui também presente. Bem, muito obrigado também pelo convite aí, mais fazendo o primeiro, né, o Arquibancada aqui na rádio. Então, espero que nosso debate traga frutos, assim, talvez clubistas ou não, mas vamos ver por aí. É isso, eu queria apresentar também o Danilo, que já esteve aqui no último programa. Muito bom dia, Danilo, tudo bem? Bom dia, GD, Geisa, Matheus, todo mundo testando a gente. Bom, tô aqui de novo, muito legal fazer a rádio e vamos para mais um programa. É isso. Então agora vamos começar a falar já sobre essa fase de grupos. Antes eu queria só dar uma explicadinha sobre como que funciona, né? A fase de grupos da Libertadores, ela tem 32 times que foram divididos em 8 grupos. Esses 32 times todos sul-americanos, né? Aqui do continente da América do Sul. E eles realizarão 6 partidas, sendo uma de ida como mandante e outra de volta contra cada equipe do seu grupo, diante de cada adversário. Os 2 primeiros colocados vão se classificar para as oitavas de final, a fase seguinte da competição. E também os outros 2 serão eliminados da Libertadores, mas o terceiro garante vaga na Copa Sul-Americana, entrando ali na próxima fase da competição também. Nessa edição, o principal torneio da América aumentou sua premiação e o campeão do torneio vai receber pouco mais de 23 milhões de dólares, que equivale atualmente a 113 milhões de reais na cotação atual. Agora vamos começar a falar sobre os grupos da Libertadores. Eu queria começar pelo grupo A, que tem o atual campeão, atual bicampeão da Copa Libertadores da América, né, o Palmeiras, que vai enfrentar em seu grupo o Emelec, do Equador, o Independiente Petroleiro, da Bolívia, e também o Deportivo Táchira, da Venezuela. Queria começar pelo Danilo, que é o envolvido aí nas partidas, no grupo, né, o palmeirense Danilo. Eu queria saber qual que é a sua análise sobre esse grupo A, né, que os adversários não são dos mais tradicionais, é um grupo consideravelmente fácil para o Palmeiras, né, mas tem muita viagem longa, né, são adversários distantes, vai ter bastante viagem. O Palmeiras está disputando todas as competições, então vai ter bastante desgaste. E daí também tem o Independente Petroleiro, que joga na altitude, né? Qual que é a sua análise aí sobre esse grupo A e qual a expectativa para o Palmeiras nessa fase de grupos da Libertadores? Bom, quando teve o sorteio e apareceu Emelec, Petroleiro e Táchira, foi bom, porque times, por exemplo, não pegou um Vélez que podia pegar um Estudiantes, um Olímpia, já dá um alívio. Mas depois que você começa a ver que, bom, um tem 4.000 metros de altitude, outro tem 3 e pouco, você já pensa, pode ser um problema. Mas o Palmeiras não tinha enfrentado adversários assim nos últimos anos. Enfrentou o Bolívar em 2020, quando foi campeão pela primeira vez do bicampeonato. Mas nisso o Palmeiras geralmente pega time argentino, time uruguaio, paraguaio. Não pega times de altitude, vamos dizer assim. Então é interessante ver como o Palmeiras de Abel vai se comportar. Apesar de que eu acho que o Palmeiras deve sair com 5 vitórias, 5, 4 vitórias, como sempre. Sai na fase de grupos, sai líder, geralmente melhor campanha. Mas é o que eu falei, vai ser interessante porque o time do Abel tem um ponto de jogar no contra-ataque, vamos dizer assim. E na altitude não dá pra jogar no contra-ataque. Senão o Palmeiras vai morrer com 10 minutos de jogo. Então o Abel vai ter que, de novo, ter que adaptar o seu tipo de jogo para um novo desafio. Mas eu acho que o Palmeiras passa fácil. E o segundo lugar deve ser o Emelec, por ser também a equipe mais tradicional do grupo. Que o Deportivo Táchira, apesar de geralmente estar disputando a Libertadores, ano sim, ano não me lembro de ter passado para as oitavas um dia, não tem tradição. E o Petroleiro é um time da Bolívia, que assim, não que a Bolívia não seja um país bom no futebol, mas eu acho que um time boliviano passou, 2 na última década, que foi o Jorge Wilstermann, quando eliminou o Atlético Mineiro, acho que foi em pleno Mineirão que eliminou, e o Bolívar, quando o Neymar deu um show contra eles, em 2011, acho que foi 2011 ou 12, agora eu não lembro se foi quando caiu pro Corinthians ou quando foi campeão. Mas é isso, Palmeiras pegou um grupo fácil, adversários
tranquilos, vamos dizer assim, mas o único problema é a altitude. Então tem que tomar cuidado com os jogos fora, mas em casa é garantir os 9 pontos. Eu concordo com você. Acho que o Palmeiras caiu, se não no grupo mais fácil aí dessa Libertadores, em um dos mais fáceis, né? São 3 adversários sem muita tradição. Tem o Emelec, que constantemente passa para a próxima fase, mas não passa ali das oitavas. E os outros 2 times realmente são de países inferiores, pensando futebolisticamente, né? Venezuela e Bolívia não têm tanta tradição assim. Mas como você disse, o principal foco é garantir os pontos dentro de casa e daí tentar também não perder ali fora, porque tem esse ponto da altitude que realmente faz muita diferença. Agora, Geisa, você enfrentou o Palmeiras aí no Campeonato Paulista, o São Paulo acabou perdendo. O Palmeiras atualmente vem conquistando tudo que disputa, bicampeão da Libertadores, né? Tem esse fator de ter caído num grupo fácil. Você acha que o time do Abel Ferreira pode entrar pressionado aí na Libertadores para ir em busca desse tricampeonato, por conta de estar ganhando tudo, entrar com essa pressão de precisar vencer de novo? Só uma curiosidade que caso conquiste o tricampeonato da América, será o primeiro clube brasileiro a conseguir fazer isso de forma consecutiva. Sim, então, eu acredito que a pressão não cai tanto sobre o Palmeiras, até por conta do trabalho mental que o técnico Abel Ferreira faz na equipe. O mental, com certeza, é um dos pontos fortes dessa equipe palmeirense. É um time que é muito bem preparado e que tem essa mentalidade de vencedor. Eu acho que esse histórico de ser bicampeão e principalmente de ser bicampeão em um ano é uma coisa que fortalece muito o Palmeiras. Eu acho que não é um fator que vai ir contra a equipe, muito pelo contrário. E principalmente pelo fato do time ter pegado um grupo que é realmente o mais fácil, eu acho. Dentre os brasileiros, o Palmeiras foi o que se deu melhor nesse sorteio. Então, creio eu que o bom desempenho, o Palmeiras tende a ter a melhor campanha dessa primeira fase da fase de grupos e junto com o fator de ter sido bicampeão em um ano, faz com que o Palmeiras chegue ainda muito mais forte. Queria trazer também a informação de que o Palmeiras vai viajar aí mais de 20 mil quilômetros por conta, né, desses adversários que pegou nesse grupo. Talvez esse seja um desafio, como o Danilo bem apontou, seja um dos maiores desafios aí da equipe do Abel, que vai ter que se adaptar aos adversários, mas, de fato, avaliando cada integrante do grupo, talvez só o Emelec, que é um time tradicional no Equador e também em competições internacionais, é o possível segundo colocado desse grupo, mas no geral o Palmeiras chega muito forte, principalmente por todos os títulos que conquistou. E também essa questão do Campeonato Paulista, né, querendo ou não, vai influenciar bastante, vai chegar com muita moral, porque foi uma virada histórica, né, uma virada que fica na história do Palmeiras. Reverter um placar de 3-1 não é para qualquer time, então acho que o Palmeiras chega muito bem preparado. Eu concordo com você. Eu acho que, claro, pode acontecer zebras, né? Mas o principal objetivo do Palmeiras nessa fase de grupos é conseguir essa melhor campanha para ter as vantagens de decidir em casa. Tudo isso para garantir ali na reta final da competição, na fase do mata-mata, que é muito importante. O Emelec, por sua tradição, deve conseguir a segunda vaga, porque, como eu já disse, os outros 2 times não são tão tradicionais, são de países menores assim na questão do futebol. Agora, Matheus, o Palmeiras vai estrear na Libertadores na quarta-feira, dia 6 de abril, às 9 horas da noite, diante do Deportivo Táchira, lá na Venezuela. Então vai começar a Libertadores jogando fora de casa. Você acha que talvez um resultado negativo, por estar se tratando de um jogo fora de casa, o Palmeiras jogando na Libertadores, caso tenha um resultado negativo nesse primeiro jogo, na estreia da competição, pode abalar o time e complicar as coisas? Eu acredito que não. O time da Abel, ele tem muita confiança, os jogadores por si só e o próprio técnico. Se for perder esse primeiro jogo, eu acho que mais vai influenciar na questão de por que perdemos. Então, acredito que os jogadores vão obviamente, ficar abalados, porque é o atual campeão, um bicampeonato que pode virar tri, é um grande defensor desse título. Então, perdendo... É isso, o Abel ele vai ver os erros, vai considerar quais foram os erros e voltando o jogo de volta é no Allianz, então eu acredito que a motivação da torcida, mesmo por ter perdido o jogo, ela vai ser algo muito relevante, vai ajudar bastante, e a gente viu isso a propósito no final do Paulista, como a torcida influenciou muito a questão do Palmeiras. E também é outra questão,
o Abel, em jogos de Libertadores, ele possui muito a questão de ir atrás do resultado, de querer, se tá ganhando de 1-0, ele quer testar mais alguma coisa para que esse 1-0 vire um 2 de uma forma nova. Então, perdendo o jogo, talvez ele continue com essa filosofia, só que, obviamente, a pressão ainda mais de querer empatar ou querer virar o jogo. Eu concordo com você, eu já citei isso várias vezes em lives do Arquibancada, que o principal nome do Palmeiras, na minha visão, é o técnico Abel Ferreira, que ele consegue mudar o jogo todo com suas estratégias, um técnico muito estudioso e que tem o time na mão, controla os jogadores como se fossem marionetes ali dentro de campo, fazer tudo que ele quer. Então, eu acho que ele tem uma qualidade excepcional e é o principal nome do Palmeiras. E então, só concluindo sobre o Palmeiras, né, estreia na Libertadores na quarta-feira, dia 6 de abril, às 9 horas da noite, contra o Deportivo Táchira, lá na Venezuela. O Palmeiras, que caso conquiste o título da Libertadores 2022, vai conseguir um tricampeonato consecutivo e vai se tornar tetracampeão da Libertadores, sendo assim o maior campeão brasileiro da história da competição. Mas agora vamos passar para o grupo D. O grupo D é que tem o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, que está junto com o Independente Del Valle do Equador, Tolima da Colômbia e também o seu rival América Mineiro. Matheus, qual sua análise sobre este grupo, que tem 2 brasileiros? O Galo é a principal força dessa chave, eu acho que sem dúvidas, né? Mas encara 2 campeões nacionais, né? O Independente Del Valle, campeão do campeonato equatoriano, e o Tolima do campeonato colombiano. E também tem um rival dentro da chave, né? Que teve uma campanha surpreendente nessa pré-Libertadores, conseguindo 2 classificações nos pênaltis. Qual que é a sua análise aí sobre esse grupo D? O Atlético Mineiro conseguiu um técnico que consegue ter uma força ofensiva muito forte, então, obviamente que isso vai ser um bom potencial de terminar em primeiro lugar nesse grupo. O Independente, ele sempre incomoda, né, em questão, é um time que é uma pedra no sapato para alguns times, talvez até aquele que você não espera nada, mas talvez ele venha e te pressione, te faça perder um empate, algum ponto importante. Mas, sendo bem sincero, eu acho que o América Mineiro tem um potencial de pegar essa segunda vaga mesmo com o Del Valle. Pode ser um jogo, talvez, considerado como uma final, porque o América surpreendeu nessa pré-Libertadores, tem um time capaz de fazer uma campanha boa. E também um clássico mineiro também influencia também bastante. O América ganhando pode influenciar o Atlético Mineiro de o que está acontecendo, o que a gente pode fazer de próximo. Mas um confronto da segunda vaga vai ser muito mais competitivo do que da primeira, no meu ver. Eu também acho, como a gente disse, né, o Atlético Mineiro é o favorito do grupo. E essa a segunda vaga, tem o América Mineiro que vem muito empolgado por essa campanha na pré-Libertadores. Tem 2 times com potencial, né, o Tolima, campeão colombiano, e o Independente Del Valle, campeão equatoriano. E é justamente sobre isso, Geis, que eu quero falar com você. O Atlético Mineiro favorito do grupo, mas tem o Del Valle, que nos últimos anos vem crescendo bastante no cenário sul-americano, né? Foi campeão da Copa Sul-Americana, já chegou em uma fase de semifinal da Libertadores e também vem causando problemas para os times brasileiros. Tem o Tolima, que já surpreendeu o Corinthians no ano de 2011, em uma fase de pré-Libertadores. e tem o América Mineiro, que é um clássico, né? Então pode acontecer tudo. Apesar de, analisando os números, o América Mineiro é um freguês do Atlético Mineiro. Eu queria saber, você acredita que possa correr alguma zebra assim, acabar do Atlético Mineiro ficar de fora desses classificados? Bom, acredito que não. Acho que no cenário nacional o Atlético Mineiro é um dos melhores times, está aí disputando diretamente com o Palmeiras, né, por essa vaga de melhor time brasileiro. Eu acho que vai ser bem tranquilo, assim, pro Atlético. Eu vejo esse grupo como um grupo muito interessante, porque é o único grupo que tem ali uma disputa entre 2 times brasileiros e principalmente por ter o América Mineiro, que foi um time heróico, né? Que chegou aí na Libertadores e conseguiu 2 partidas muito brigadas, disputou pênaltis e é uma coisa que talvez a maioria aí não esperava. Então é uma surpresa que eu considero boa, considero saudável para o futebol também. E acho interessante, acho que esse clássico mineiro vai ser muito interessante, principalmente porque a gente costumava ver aí um Cruzeiro e Atlético Mineiro. Talvez esse clássico em uma Libertadores mude um pouco o cenário do futebol mineiro. Eu acho que nesse grupo a disputa de fato é pelo segundo lugar. O Del Valle é um time que na temporada costuma ter essa característica de atacar muito, mas tem muitos problemas defensivos.
E o Tolima, como você bem falou, já foi uma surpresa agradável para um time brasileiro. Então, eu acho que o América tem condições de se classificar em segundo, por ter apresentado até aqui na Libertadores esse espírito heróico, né? Então, eu acho que nesse grupo, os primeiros colocados serão aí os dois times mineiro e o Atlético com uma facilidade. Eu acho que o Atlético Mineiro também, assim como o Palmeiras, disputa ali para ter a melhor campanha dessa fase de grupos e conseguir a vantagem nas próximas fases de conseguir estar decidindo em casa. Sobre o América Mineiro, como você disse, um espírito heróico, né, vem numa boa fase e no elenco tem nomes experientes, né? Tem o Jailson, que foi o salvador da pátria ali nos pênaltis, que já passou pelo Palmeiras, tem o Wellington Paulista, agora também tem o reforço do Aloysio, né, que já passou pelo São Paulo, o Boi Bandido. Então tá montando um time com capacidade para, quem sabe, surpreender. É justamente sobre o América que eu quero falar com você, Danilo. O Coelho passou pela fase de pré-Libertadores, eliminando o Guarani do Paraguai e também o Barcelona de Guayaquil, os dois times no pênalti, né? Uma curiosidade é que os resultados foram feitos todos fora de casa. Dentro de casa, o América perdeu para o Guarani do Paraguai e empatou com o Barcelona. No jogo da volta, conseguiu reverter essa vantagem, levar para os pênaltis e conseguiu a vitória, né? Como eu já disse, com nomes experientes no elenco. Até onde você acredita que o time pode chegar nessa competição? Bom, o América fez até agora uma campanha incrível, que assim, tem certos times grandes no Brasil que já caíram nessa fase. Alguns em São Paulo, como o São Paulo e o Corinthians, já caíram na pré-Libertadores. Inclusive um pro Guarani, né, que o América passou. E o Barcelona, que foi o atual semifinalista, o América passou. Então, até agora uma campanha incrível, mas vai ter um grupo muito difícil. Que é o Atlético, que é o seu rival. O Atlético sempre ganha do América. O Del Valle, que é um clube que surpreende. Chegou na semifinal em 2016, quando... Semifinal não. Chegou na final da Libertadores, se eu não me engano, com o Atlético Nacional, quando perdeu. E o Tolima, que é o atual vice-campeão do colombiano e o campeão colombiano do ano passado. Eu acho que o América consegue passar de fase, que o projeto é interessante do América, os jogadores que tem lá é interessante. Passa em segundo, que o Atlético vai, como a Giza falou, vai passar com certa tranquilidade. E nas oitavas aí, que é o problema, porque, por exemplo, eu acredito, se pega um Palmeiras, cai, se pega um Flamengo, cai, se pega um River, cai, se pega um Boca, cai. Um Boca, não sei, talvez não, talvez o Boca aconteça uma zebra, que o Boca não tá nos seus melhores dias. Mas eu acho que o América chega nas oitavas, não passa muito disso. Se ficar em terceiro e for jogar Sul-Americana, é capaz de fazer uma boa campanha lá. Aí eu acredito que o América na Sul-Americana consiga chegar numa quartas e até semifinais. Mas na Libertadores, apesar do bom trabalho do Marquinhos Santos, que era do Juventude, chegou na América e conseguiu levar para Libertadores, eu acho que o América só consegue chegar até as oitavas. Mas é interessante, se chegar nas oitavas, o projeto que vai tentar pro ano que vem. Que agora, se chegar nas oitavas e conseguir fazer uma boa campanha no Brasileiro, é tentar as quartas ano que vem. E aí, é interessante. A questão do projeto, né? O América Mineiro tem um projeto muito interessante a longo prazo e está conseguindo colher os resultados agora. E a cada ano a proposta é conseguir resultados cada vez melhores. Mas uma coisa muito interessante que você falou, acho que quem sabe esse terceiro lugar do grupo caindo para a Sul-Americana pode ser até uma boa alternativa, né? Porque realmente a Sul-Americana pode ser mais acessível. Mas caso chegue na fase do mata-mata da Libertadores, claro, adversários mais difíceis, mas pode ser uma saída melhor para o América Mineiro também, até mesmo do que a fase de grupos, porque na pré-Libertadores é estilo mata-mata e conseguiu bons resultados. Então agora, tanto o América Mineiro quanto o Atlético estreiam nesta quarta, dia 6 de abril. O Coelho receberá no Independência o Independente Del Valle, do Equador, às 7 horas da noite, e o Atlético Mineiro visita o Tolima, lá na Colômbia, às 9 horas da noite. Agora vamos passar para o Grupo E. O Grupo E a gente tem o Corinthians, Boca Juniors, Always Ready, da Bolívia, e Deportivo Cali, da Colômbia. Quero começar com o Matheus, que também é o envolvido nesse grupo. Matheus, o que você achou desse Grupo E? Foi favorável para o Corinthians? Lembrando que, além do tradicional Boca, também recebe o Always Ready, que joga na altitude de mais de 4.000 metros, e também o Deportivo Cali, que foi campeão colombiano no ano de 2021. É um grupo que, né, com a filosofia corintiana, nada é fácil, né? Os caras o pessoal já vai olhar isso como um grupo de disputa de primeiro ou segundo lugar, obviamente buscando a classificação. Eu acho que, podendo sonhar com uma classificação, o Corinthians ele precisa ganhar o primeiro jogo contra o Always Ready. É um jogo de altitude, são 4.000 metros, então obviamente complica. É um time
também desgastado, tem a sua certa idade ali com o Renato Augusto, o Paulinho, mas são essas peças que vão trazer essa questão favorável para o Corinthians, porque são pessoas experientes, são jogadores que vêm numa constância até, o Renato Augusto foi até destaque do próprio Paulistão, estava no time do campeonato, mas é um time que pode surpreender o Corinthians, por mais que todo mundo já tenha olhado isso como favorito, tanto o Boca Juniors como a segunda colocação ali, que vai ficar difícil. Assim, o confronto direto com o Boca vai ser, obviamente, uma vingança, talvez, do Boca pela final de 2011, mas, novamente, é um time diferente do Corinthians, é um time mais centrado, eu acho que é um time muito mais... com uma mentalidade para ganhar, com uma mentalidade muito mais forte. Obviamente que tem suas peças ali mais jovens, mas tem que ver. O Vitor Pereira ele tem que saber acertar os pontos para se classificar, e se sonhar com uma oitava de final, vai ser uma campanha bem memorável. Analisando assim os nomes dos times, até pode ser considerado que Boca Juniors e Corinthians são os favoritos, né? Mas tem o Always Red, que tem a complicação da altitude, né, que é uma altitude muito grande, que pode fazer a diferença. Tem o Deportivo Cali, que pode acabar surpreendendo, né. Agora, Danilo, o Corinthians iniciou a temporada muito conturbado, em um momento muito conturbado, demitiu o Silvinho, daí chegou o novo treinador, o técnico português Vitor Pereira, que ainda está implementando suas ideias, né, começou fazendo partidas boas, teve uma goleada sobre a Ponte Preta, a torcida se animou bastante, mas daí veio a eliminação no Campeonato Paulista para o São Paulo jogando muito mal, que acabou desanimando um pouco a torcida, esperando ver o que vai dar esse trabalho. E no elenco também tem nomes muito qualificados. O Matheus citou o Renato Augusto, tem o Paulinho, tem o William, Roger Guedes. Mas muitos desses nomes também são experientes, que pode acabar sendo bom ali na questão do espírito da competição continental, mas também tem a questão do físico, né? Jogando na altitude, jogando um jogo contra o Boca, que é um confronto direto. Você acha que considerando tudo isso, você acha que a gente pode colocar o Corinthians como um dos favoritos a conquistar o título da Libertadores? Bom, desde que o Vitor Pereira chegou, o Corinthians melhorou. Apesar do último jogo contra o São Paulo, melhorou. Mas pelo que deu para perceber que a torcida reclamou demais, que além da falta de físico dos jogadores, foi a falta de raça. Que, por exemplo, em 2017, quando o Corinthians foi campeão brasileiro com o Carille, o time era muito pior que o desse ano, mas muito pior mesmo. Tanto que o Romero era um dos craques do Corinthians, mas jogava com muita raça. Por exemplo, um time que tem Roger Guedes, Paulinho, Renato Augusto e outros craques, não jogar com raça é absurdo pro Corinthians. Mas eu acho que, apesar da falta de físico, que eu acho que o Vitor Pereira vai conseguir arrumar isso, porque já teve esse tempinho que foi eliminado do Paulista até agora, a Libertadores já deu, acho, para dar uma treinada no time, na parte física. E melhorando as táticas e tudo, o Corinthians torna-se a ser um dos favoritos para a Libertadores. Não tá entre os favoritos principais, que são, vamos assim, colocar 4 times, que é Flamengo, Palmeiras, Galo e o River, mas o Corinthians entra numa segunda prateleira, vamos dizer assim, dos favoritos. Que contratou estrelas pro time, falta, assim, um centroavante e um lateral esquerdo pro Corinthians, que a gente bate nessa tecla desde o início do ano, mas tem estrelas, tem um treinador bom, e em Itaquera pode pesar muito a favor do Corinthians. Apesar que no jogo contra o Guarani não surtiu efeito o fator torcida, porque o Guarani se portou de uma forma até que boa, defensiva, mas boa. O Corinthians em Itaquera sempre agride o adversário e consegue a vitória. São poucos casos que o Corinthians, assim, não jogou bem em Itaquera para perder. E na Libertadores, como tem jogo de ida e volta, tem que jogar em Itaquera. O jogo não é jogo único, igual aconteceu no Paulista. Eu acho que o Corinthians vai muito forte no mata-mata por conta disso. Que o jogo em Itaquera, a torcida ganha jogos. É igual, citando um pouco o Palmeiras, o Abel Ferreira fala que a torcida ganha jogos. No Corinthians acontece isso, a torcida ganha jogos. Então, não coloco o Corinthians como favorito, porque para mim os 4 são favoritos, que é os 3 brasileiros e o River. Mas o Corinthians sim entra na segunda prateleira do futebol na América do Sul como favorito. Eu concordo com você. Eu acho que o Corinthians tem o fator torcida, que isso é muito importante, ainda mais uma competição como a Libertadores. E realmente o Corinthians ganha jogos por conta da torcida. Eu acho que o ano passado ali no Campeonato Brasileiro isso ficou muito provável, né? Quando era comandado pelo técnico Silvinho, a partida em si não atuava muito bem, sofria a pressão dos adversários, mas ali no último minuto a torcida incendiava o estádio e conseguia levar para fazer aquele gol que salvava o time.
Então acho que esse fator torcida dá uma vantagem ainda mais para o Corinthians, mas não sei se aí está entre os favoritos da competição, considerando os outros adversários. E eu queria fazer a mesma pergunta para você, Geisa. Você acha que o Corinthians está entre os favoritos da Libertadores? Então, o Corinthians é um time que, apesar de tudo, tem tradição, né, na Libertadores. Apesar de ter uma Libertadores só, é um time que sempre entra para disputar e para ganhar. Eu acho que, considerando o planejamento do Corinthians, ele foi pensado justamente nesses campeonatos que têm a característica da Libertadores, que são mais de tiro curto, né? Eles apostaram em estrelas que fazem realmente a diferença ali no talento individual. E são esses campeonatos que o Corinthians vai entrar como favorito. Eu acredito que um campeonato brasileiro, por exemplo, o Corinthians não tenha fôlego para brigar pelo título. Então, eu acho que vem como favorito, mas a questão física ainda preocupa bastante. Eu acho que o Corinthians, com as características dos integrantes do grupo que ele caiu, vai sofrer um pouco, principalmente com essa questão do time boliviano, que vai enfrentar aí 4.000 metros de altitude. É um time que vem se estruturando e que tem também lá a questão do gramado sintético. Então, eu acho que talvez o Corinthians sofra um pouco nesse jogo de volta, mas tem um espírito vencedor muito forte e jogando na Arena Corinthians é diferente. Então, eu acho que talvez esses destaques individuais possam vir a fazer a diferença quando o Corinthians jogar em casa. Mas liga o alerta aí para quando o Corinthians for fazer essas viagens, até pela questão física e também porque os seus principais jogadores têm essa idade mais avançada e talvez não tenham fôlego aí para fazer boas partidas e definirem o jogo para o Corinthians quando o Corinthians for visitar esses adversários, né? O Deportivo Cali também é um time que é difícil de ganhar na Colômbia, é o atual campeão colombiano, como você bem citou, e tem aí seus destaques, então eu acredito que vai ser difícil para o Corinthians enfrentar, jogar fora de casa, mas o fator torcida pode ajudar muito a empurrar o time aí para a próxima fase. Eu acho que o Corinthians se classifica em segundo lugar, né? Vai ter essa questão com o Boca, que é um time que vem aí tropeçando nas últimas Libertadores, mas que eu acho que agora vai começar a caminhar um pouco mais forte. Então, a disputa vai ser boa. Acho que esse grupo é bem interessante. Eu também acho bem interessante, eu concordo com uma coisa que você falou sobre essa questão do problema dos jogos fora de casa. O Corinthians tem uma força muito grande dentro de casa, mas fora tem sido um problema para o time, ainda mais pela essa questão da altitude, que pode acabar complicando. Para uma fase de grupos, vencer os 3 jogos dentro de casa pode ser interessante, pode garantir a vaga, mas já pensando numa fase de mata-mata, se não conseguir uma colocação ali na classificação geral entre as melhores campanhas, pode acabar sendo prejudicado, porque os jogos de volta do mata-mata vão ser fora de casa e pode acabar complicando aí para o Corinthians. Agora, o Corinthians inicia sua campanha na competição nesta terça, dia 5, jogando na altitude da Bolívia, diante do Always Red, às 9h30 da noite. Eu queria perguntar para você, Matheus, assim como o Palmeiras, caso tenha um resultado adverso, pode complicar aí a campanha do Corinthians na Libertadores? Lembrando o que a Geisa disse, que tem a questão do gramado sintético, tem também a questão da altitude, 4.000 metros. O que você acha aí dessa partida? Nesse caso, a situação mais do Corinthians é totalmente diferente no meu ver, da questão do Palmeiras, né? O Palmeiras, ele tem ao seu favor a questão de ser um time que foi campeão as 2 vezes, tem a questão de ser um time que está com uma constância. A questão agora do Corinthians é mais o técnico. Então, se começar perdendo já, o pessoal vai cobrar o time mais pra frente se faltar algum tipo desses 3 pontos ou talvez até um pontinho desse empate. Mas nessa questão de perder, Corinthians, eu acho que se ele não se encontrar já na segunda partida, isso vai acabar virando um deslize muito grande. Tem um jogo ainda contra um Boca que, no meu ver, a volta do Benedetto pro Boca Juniors acaba atrapalhando mais essa questão. Tática acabou ganhando, inclusive, um super clássico na semana retrasada. Mas o Corinthians tem que lutar até o último minuto. Citaram bem até aqui. A raça é o que falta. Contra o São Paulo, eu acho que um cara que deu mais raça possível foi o Jô, que entrou no segundo tempo, que ainda consegue ter aquela tirada de bola, entre aspas, assim. Mas é um time que, a partir do momento em que tá atrás, se tá perdendo de muito, eu acho que desiste pelas pessoas que tem, pelo plantel que tem, que são pessoas muito, muito experientes. Não vou usar o outro termo. Mas
se tá perdendo de pouco, talvez essa questão da garra, da própria experiência que tem o Paulinho, que é nessa questão, é do próprio William também, que é um grande jogador individualmente. Eu acho que pode ter essa mudança. O Vitor Pereira vai preparar, obviamente, um time muito mais competitivo para essa Libertadores do que qualquer outras competições, já que o Corinthians faz muito tempo que não se classifica para essa questão de fase de grupos e também para um possível mata-mata. Eu acho que você citou muito bem aí essa diferença entre Corinthians e Palmeiras, né? O Palmeiras já é um time estruturado, tem o Abel Ferreira ali que tem a confiança de todos, se não de todos, da maior parte da torcida e também da diretoria. Então tem a possibilidade de começar perdendo, que tem como se reestruturar, né? O Corinthians já tem essa questão da pressão por não vir em uma boa fase, não ter se provado ainda. Então isso pode acabar complicando. Só sobre o Corinthians nessa Libertadores vai em busca do seu bicampeonato, né? Foi campeão na temporada de 2012, inclusive vencendo o Boca Juniors, que está nesse mesmo grupo. Só o Atlético Mineiro, que eu não falei, o Atlético Mineiro também vai em busca do bicampeonato. Foi campeão em 2013 e o América Mineiro estreia na competição. Só relembrando, o Corinthians enfrenta nesta terça, dia 5, o Always Red na Bolívia, às 9h30 da noite, estreando na Libertadores. Agora o próximo grupo que a gente vai falar é o Grupo H. O grupo tem como cabeça de chave o Flamengo, que está junto com o Sporting Cristal do Peru, Talheres da Argentina e a Universidade Católica do Chile. Geisa, eu vou confiar em você para falar sobre o Flamengo, sobre o grupo H, né? Qual a sua opinião sobre esse grupo? E o Flamengo tem a obrigação de se classificar? Inicialmente, eu acho que é uma sacanagem eu ter que falar de um grupo que tem Talheres, né? Que foi o time que eliminou o São Paulo pela primeira vez na pré-Libertadores. Inclusive, sob comando do Vojvoda, né? Que hoje está aí na frente do Fortaleza, que também tem um grupo interessante nessa competição. Eu acho que o Grupo H, no geral, é um grupo muito acessível pro Flamengo. O Flamengo que vem vindo aí de um momento conturbado, se a gente pode dizer assim, porque é a questão de não ter química, não tá rolando a química ali entre o técnico e o elenco, mas mesmo assim é um time que tem um elenco muito forte. Então, eu acredito que os jogadores do Flamengo ainda não se encontraram na tática do Paulo Souza, e isso é preocupante, mas apesar disso, é um time que no individual tem talentos muito grandes e que isso pode fazer com que o Flamengo se diferencie. E até também porque o Flamengo deu sorte nesse sorteio. Eu acho que em segundo lugar, primeiro vem o Palmeiras, que teve muita sorte, o Flamengo vem logo em seguida. O Sporting Cristal, todo ano a gente está aí com ele na Libertadores. No momento, ele está aí na 11ª colocação do campeonato peruano. E, então, não é um time que vem bem. Então, acredito que seja fácil pro Flamengo enfrentar essas equipes que estão aí no grupo dele. Universidade Católica, o Flamengo tem aí o seu histórico que não é muito legal, né? Já foi eliminado 2 vezes, em 2002 e em 2017. E em 2010 passou, mas meio sofrido. Então, só que no momento, o Universidade Católica é o 8º colocado no Campeonato Nacional. Então, avaliando o momento dessas 3 equipes que compõem o grupo do Flamengo, eu acredito que o Flamengo ganha com sobra dessas 3 equipes, mesmo com esses problemas de bastidores, principalmente, que é uma coisa que vem atrapalhando muito o flamenguista, eu acho que vem incomodando bastante, mas é uma equipe que tem muito talento individual e que pode resolver aí com essas peças singulares, né? Então, eu achei que esse grupo é bem favorável pro Flamengo. E, principalmente, a questão do Talheres também, que é um time que tá aí com um técnico que chegou agora e já estreou perdendo. Então, as 3 equipes estão em momentos ruins. Então, acho que é a obrigação, sim, do Flamengo classificar em primeiro e classificar com sobra. E é um grupo que é fácil para a equipe do Flamengo, apesar do bastidor conturbado. Eu concordo com você. Eu acho que o Flamengo pegou, assim como o Palmeiras, um grupo bem acessível, mesmo nessa má fase. Má fase não, nesse momento conturbado que o time do Rio de Janeiro vive. Ele tem essa vantagem, até porque, como você bem citou, os outros 3 times também não estão em uma fase muito boa, né? O Talheres acabou de mudar, ter uma troca de treinador. Os outros 2 times não estão nem se classificando para a Libertadores do ano que vem em seus campeonatos nacionais. Então, esse ponto do elenco de investimento faz o Flamengo ser superior e ser favorito para esse grupo. O
O Flamengo, se relembrou, a eliminação da Universidade Católica em 2017, principalmente, foi muito sofrido. Mas essa época em que o Flamengo era eliminado na fase de grupos, acredito que já tenha passado, não ocorrerá novamente. Mas sobre esse momento do Flamengo, eu quero falar com você, Danilo. A Geisa bem citou, né? Sobre esse momento conturbado, essa relação entre Paulo Souza e Flamengo que ainda não deu uma química, o time ainda não se encaixou. Tem essa questão do elenco também, que muita gente fala que o elenco tá rachado, tem panelas formadas ali, jogadores mais experientes não concordando com certas decisões do treinador. Então o momento do Flamengo, pensando nos bastidores, é muito conturbado, né? Também teve a derrota para o Fluminense na final do Campeonato Carioca, que só piorou toda a situação. Juntando tudo isso, qual a sua expectativa aí para a Libertadores do Mengão? A fase de grupos eu acredito que seja um grupo mais acessível, deve conseguir passar, mas pensando mais para frente, os adversários também são superiores. Então, analisando o momento atual, qual a sua expectativa aí para o Flamengo na Libertadores de 2022? Bom, o Flamengo, pra mim, é o melhor elenco do Brasil. Porque, pra mim, é os dois melhores centroavantes do país. Se o Flamengo jogar 100% o que pode, é o melhor elenco do país. Que contratou agora o Santos, que é um dos melhores goleiros do país. Tem Felipe Luiz, Davi Luiz, Rodrigo Caio se voltar. Aí tem o João Gomes, que é uma promessa, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, Marinho. Dá pra se fazer uma lista, é o melhor elenco do Brasil. Mas a fase que vive realmente é assombrosa. Que saiu a notícia que o Paulo Souza queria dar a braçadeira de capitão pro Gabigol. Só que a geração lá de 85 não aceitava isso, que é Diego Alves, Diego Ribas e o Felipe Luiz. Aí acontece o que aconteceu com o Renato Gaúcho, com o Rogério Ceni, com o Domenech, que os jogadores ficam maior que o técnico. Que aí é o erro do time. Que acontece, geralmente em time grande acontece isso, quando tipo, por exemplo, aconteceu no Palmeiras, no caso do próprio Felipão, quando voltou, que ganhou o Brasileiro. E depois, em 2019, estava bem no Brasileiro, os jogadores ficaram maior, demitiu. Com o Luxemburgo aconteceu isso, com o São Paulo aconteceu isso, até com a primeira passagem do Rogério Ceni aconteceu isso. Geralmente acontece isso em time grande. Mas eu acho que o Flamengo vai dar a volta por cima. Com ou não o Paulo Souza, eu acho que ainda com, pelo menos na primeira fase eu acho que ele fica, dá a volta por cima. Deve fazer os 18 pontos, porque os times são medianos para fracos. Católica é uma sorte do grupo, mas ainda assim, o futebol chileno não é a mesma coisa que já foi um dia. Se já foi um dia, né? O Sport Cristal é muito ruim. Não tenho o que falar. O Sport Cristal nunca foi... Chegou na final da Libertadores em 97 contra o Cruzeiro, mas só fez isso. E o Talheres, a única coisa que fez foi eliminar o São Paulo. Tirando isso, nunca fez nada representativo na América. Então deve fazer os 18 pontos, se não fizer faz 16. Deve ser 5 vitórias mais um empate. Aí na fase mata-mata, que ocorre o problema. Mas passa das oitavas, como sempre, porque o Flamengo não cai nas oitavas. E nas quartas, corre o risco de pegar time grande. Que pode ser Palmeiras, River, um Boca, até um Corinthians, pode acontecer. Então, mas eu ainda acho que passa. Acho que o Flamengo chega na semifinal. Eu acho que Palmeiras, Flamengo. Semifinalista eu acho que vai ser Palmeiras, Flamengo, Atlético e River. Então eu acho que o Flamengo chega na semifinal. Se pegar o River Plate, eu acho que passa. Mas se pegar Palmeiras ou Atlético, eu acho que não passa. Então eu acho que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Vive a fase conturbada, mas vai passar por isso. Que é o Paulo Souza. É o que eu falei, com ou sem o Paulo Souza, vai passar por essa fase conturbada. E chega até uma semifinal. E se pegar o River Plate na semifinal, ou um time mais fraco, passa para a final de novo, segunda final consecutiva e a terceira final em 4 anos. Mas o Flamengo é um dos favoritos e é isso. Tem o melhor elenco do Brasil, é um dos favoritos e possivelmente chega na semifinal, talvez na final. É uma situação conturbada aí que o Flamengo vive, mas eu acho que até a fase do mata-mata ainda tem muita coisa para acontecer, né? Essa fase de grupos vai dizer muita coisa. Eu acho que o Paulo Souza permanece até o fim dessa fase, a não ser que aconteça uma tragédia aí no meio do caminho que faça ele acabar saindo. Mas essa fase de grupos eu acho que vai definir muito sobre o que vai ser a temporada do Flamengo e daí em diante pode acontecer muita coisa. E como você disse, o grupo muito acessível. Tem Sport Cristal e Universidade Católica, que são times tradicionais, são fortes no cenário local de cada um, mas continentalmente pensando, não assustam muito. O Talheres tem esse feito de ter eliminado o São Paulo, mas ainda muito pouco expressivo no continente, um time muito novo ainda pensando na Libertadores. O Flamengo estreia na Libertadores nesta terça, dia 5,
às 9h30 da noite, enfrentando o Sporting Cristal em Lima. É uma curiosidade que é no mesmo estádio do título de 2019. O Flamengo, eu não vou entrar nessa questão dos bastidores do Flamengo, senão eu vou ficar aqui falando muito tempo, mas o Flamengo que eu acho que ainda está muito preso no ano de 2019, principalmente essa panelinha de 85 que você muito bem citou, que acabam comandando as coisas ali por ter conseguido tirar o Flamengo dessa fila do título da competição. Mas o Flamengo que busca o tricampeonato, foi campeão em 1981 e também em 2019. Esse ano busca o tricampeonato aí para se tornar um dos maiores brasileiros campeões da competição. Então, só lembrando, nesta terça, dia 5, Flamengo e Sporting Cristal, às 9h30 da noite. Agora vamos falar sobre o Grupo B. O Grupo B ele é encabeçado pelo Atlético Paranaense, o atual campeão da Copa Sul-Americana, e completam o grupo Caracas da Venezuela, Libertad do Paraguai e The Strongest da Bolívia. O Atlético Paranaense é um dos clubes que mais cresceram nos últimos anos, tanto no Brasil como na América do Sul, né? Nos últimos 4 anos já conquistou uma Copa do Brasil e foi bicampeão da Copa Sul-Americana. Resta agora conseguir chegar mais longe aí na Libertadores, uma competição que nos últimos anos vem tendo essa dificuldade, né? Já chegou na final em 2005, quando perdeu para o São Paulo. Mas, Matheus, qual a sua análise sobre esse grupo do Atlético e até onde o Furacão pode chegar? Como você bem citou, o Atlético é um time que vem crescendo ainda. Dá para perceber isso durante os últimos anos. Campeonatos no qual ele era considerado uma zebra, hoje ele é considerado talvez um favorito, ou pode surpreender, ou algo relacionado. E eu coloco ele como pode surpreender, porque com essa constância, o time do Atlético Paranaense ele vem tentando encaixar o seu nome onde ele consegue. O caso da Libertadores aqui, onde mais longe ele for, mais reconhecimento ele vai levar, e talvez até jogadores que saíram do clube podem voltar, algo mais relacionado como o caso do Palmeiras, como o Dudu, o caso do Corinthians com o Paulinho, São Paulo com o Hernanes e por aí vai. O Atlético Paranaense também é um time que pode mostrar uma constância. Obviamente que tem um confronto difícil contra o The Strongest e o Libertad, que para mim são os pontos fracos ali, que se sair com uma vitória pode alavancar uma sequência muito boa e classificando para as oitavas ou até para uma Sul-Americana, que pode acontecer. Eu acho que vai estar de bom grado. Não sendo eliminado nessa primeira fase de grupos, eu acho que já vai montar uma nova história para o time. Conseguindo passar da fase de grupos já é um grande passo para o Atlético Paranaense. Eu acho que é um grupo, claro, tem The Strongest, que é um confronto equilibrado, o próprio Libertad também, mas como você disse, conseguindo passar aí de fase já é um grande passo. Pensando na fase do mata-mata, pode conseguir bons resultados e avançar cada vez mais e crescer ainda mais no cenário sul-americano. Queria saber de você também, Geisa, qual a sua análise sobre esse grupo e se o Atlético Paranaense tem chances de fazer história esse ano na Libertadores. Olha, essa Libertadores ela tá muito interessante, né, por ter times como o Atlético Paranaense e o RB Bragantino também, que foram os dois times que fizeram a final da Sul-Americana, que é um campeonato internacional também. Então, esses dois times chegam com esse feito de ter disputado uma final de um campeonato internacional. A 8ª participação do Atlético Paranaense na Libertadores, já chegou na final, como você bem citou, contra o São Paulo em 2005. Então, é um time que, querendo ou não, tem sua história na Libertadores, né? Eu acho que essa participação desses times, como Atlético Paranaense, RB Bragantino e também o Fortaleza, é muito legal para o futebol nacional, porque vai dar uma visibilidade. Eles vão ter aí que enfrentar adversários que dá essa questão, um maior protagonismo deles no cenário internacional, e é muito interessante. Eu acho que esse grupo também vai ser bem disputado. O The Strongest é um time que é difícil de jogar contra eles fora de casa, eu sei disso, porque o São Paulo enfrentou eles lá. E foi muito complicado, tem a questão de viajar e é muito difícil. Então, eu acho que esse grupo é um grupo legal para o Atlético Paranaense ganhar essa visibilidade e um destaque. Eu acho que não tá tão difícil assim para o Atlético se classificar para a próxima fase. Vai ser uma disputa acirrada, com certeza, mas tem todas as chances de avançar. E também até por ser um time que, querendo ou não, tem uma história aí nessa competição.
O Atlético Paranaense, que, como a gente já citou, tem se tornado um protagonista aí das competições nos últimos anos, principalmente em competições mata-mata, né? No ano passado, no Campeonato Brasileiro, acabou lutando contra o rebaixamento, mas ao mesmo tempo estava conquistando o título da Sul-Americana. Esse ano, no Campeonato Paranaense, acabou sendo eliminado na semifinal para o Curitiba, mas também o Paranaense tem a questão que ele entra com um time sub-23, só nessa parte final que vem os titulares. Então, é uma expectativa muito grande aí para os torcedores do Furacão. O Furacão que estreia nesta terça também, dia 5 de abril, às 7h15 da noite, jogando fora de casa contra o Caracas da Venezuela. Passando agora rapidamente pelos outros dois grupos com brasileiros na competição, o RB Bragantino estreia na Libertadores no grupo C, contra o Nacional do Uruguai, Estudiantes e Vélez Sarsfield da Argentina. Já o Fortaleza está no grupo F, junto com a Alianza Lima do Peru, Colo-Colo do Chile e o temido River Plate. Danilo, esses dois times disputarão pela primeira vez a Copa Libertadores, após duas belíssimas campanhas no Campeonato Brasileiro de 2022. Analisando o grupo em que eles caíram e o potencial de cada um dos clubes, há chance de algum deles surpreender e conseguir avançar para umas oitavas de final logo na primeira participação? Bom, o grupo C, que tem o Bragantino, é um grupo muito forte. Tem o Nacional do Uruguai, que é um dos clubes mais tradicionais da história da competição. O Vélez e o Estudiantes, que são times que já têm título de Libertadores também, igual o Nacional, e são clubes argentinos. Eu acho que o Bragantino consegue passar de fase, porque o projeto, se a gente falou que o projeto do América é interessante, do Bragantino é mais interessante ainda, o projeto que eles têm. Então eu acho que ele consegue, não sei se em primeiro ou segundo, que aí esse grupo acho que vai ser bem dividido os pontos. Deve acabar ali 10, 9, 8, 7 pontos, deve ser uma sequência assim. Mas eu acho que passa o Bragantino. E o Fortaleza tem uma missão, apesar do grupo ser um pouco mais fácil pelos outros dois clubes, que é o Colo-Colo e Alianza Lima, que apesar do Colo-Colo ter nome na competição, não tem o mesmo um nome forte que outros times, tem que enfrentar o River Plate, que aí é o problema de todos os clubes brasileiros. Eu acho que o Fortaleza consegue passar de fase por causa do mesmo coisa do Corinthians, que é a casa, jogar em casa, que lá o Castelão pega fogo. A gente viu agora na final da Copa do Nordeste, que teve nesse final de semana. Então eu acho que o Bragantino consegue passar de fase e o Fortaleza também. Vai ser difícil pros dois. Pro Fortaleza um pouco menos que o Bragantino, porque eu acho que tem uma disparidade entre os Colo-Colo e Alianza Lima pro Fortaleza. Mas o Bragantino é um dos grupos, se não for mais, é um dos mais interessantes da competição. Mas o Bragantino consegue passar de fase e os dois vão brigar nas oitavas junto com o América, se o América também passar, para ser um dos 8 melhores clubes da América nas quartas de finais. Eu concordo com você. Esse grupo do RB Bragantino, principalmente, eu achei muito interessante, porque os 3 adversários do time de Bragança Paulista são 3 times que já foram campeões da competição, né? Tem o Nacional do Uruguai, o Estudiantes e o Vélez Sarsfield. Então são 3 times com bastante tradição aí na competição, mas que não vivem o seu melhor momento, não vivem seus momentos de glória. Então acho que o RB Bragantino, que está em ascensão aqui no futebol brasileiro, conseguiu bons resultados recentemente. Então pode dar jogo, acredito que tem muitas chances do RB Bragantino conseguir surpreender. Sobre o Fortaleza, acho que já pega um grupo mais complicado, né? O River Plate, acredito que seja o favorito desse grupo, e daí disputaria ali a segunda vaga, principalmente com o Colo-Colo ali do Chile, porque o Alianza Lima do Peru também não tem tanto tamanho assim, apesar de jogar no Peru, em casa, que tem bastante força também, pensando continentalmente, não consegue muitos resultados expressivos. E, Matheus, agora eu queria falar com você, os dois clubes são times que possuem um projeto a longo prazo, como a gente diz, assim mesmo como o América Mineiro, que o Danilo citou, para se tornarem potências do futebol brasileiro e do continente. Como exemplo disso, esse projeto, eles estão mantendo seus treinadores há bastante tempo, né? Tem o Barbieri no RB Bragantino e também o Vojvoda ali no Fortaleza. Diante disso, você acredita que será cada vez mais comum a gente ver esses times aí na Libertadores e nessas competições aí de maior expressão no continente? Totalmente. Primeiramente que o projeto Red Bull Bragantino, ele tem digamos assim, um financeiro muito bom. Tanto que não temos só Red Bull aqui no Brasil, como temos na Europa, como temos em pontos específicos ali mesmo da Europa mesmo, mas é um time que pode surpreender pela questão da base do Bragantino tá trazendo novas estrelas, a própria questão do técnico, a confiança de um técnico, como é o caso do Barbieri, do Vojvoda também, que são técnicos que, querendo ou não, ninguém esperava algo a mais deles, mas se foi confiado um projeto, obviamente que tem o seu diferencial. Inclusive até o próprio Abel Ferreira do Palmeiras cita
que não tinha um jogo contra o Red Bull Bragantino, falavam que não tem nenhum brasileiro que possa comandar a seleção brasileira, mas ele apresenta o Barbieri como um dos melhores técnicos brasileiros que tem do próprio Brasil. Mas são projetos que são tentadores, que têm uma estimativa de chegar ao ponto alto e mais alto ainda. Passando dessa fase da Libertadores, obviamente que a marca expande, como o caso, eu acredito que a marca vai expandir mais pela questão do Fortaleza, que é um time que em casa surpreende muito, é um time que, no meu ver, tem uma torcida muito conectada com o time, tem uma torcida muito conectada com os próprios jogadores, então isso acaba efetivando bastante a questão de como jogar em casa e como é um ponto crucial para uma Libertadores também, que a Libertadores, no meu ver, é uma tradição sempre de você jogar com sentimento e com essa própria raça. Mas a marca, logicamente que ela é importante, mas também a gente tem que ver o nível técnico, que para mim o nível técnico tanto do Fortaleza quanto do próprio Bragantino é muito grande. Aquela questão que eu tinha falado até do Atlético Paranaense, que pode surpreender. Na questão do próprio grupo do Fortaleza, é um grupo muito forte. A disputa do segundo lugar, para mim, ela pode ser pegada pelo time brasileiro, mas disputando de novo uma Sul-Americana não acho ruim, porque você já conseguindo essa classificação na Libertadores, uma Sul-Americana pode ser até um jeito mais fácil de expandir ainda mais essa marca. Então, a gente pode ver, acho que daqui a uns 20, 30 anos, a gente já pode ver esses times talvez ganhando uma Libertadores ou até mais próximo disso. Então, são times que vão surpreender no futuro e que têm nome e parcerias para isso. Eu concordo com você. Eu acho que conquistar grandes títulos até antes desse prazo aí que você citou, porque enquanto eles estão em um projeto para evoluir cada vez mais, crescer o clube, tem alguns dos grandes brasileiros que não fazem esse projeto, estão decaindo cada vez mais, então eles podem assumir essas vagas. Mas sobre a Copa Sul-Americana eu concordo com você também, pode ser um caminho mais fácil para conseguir um título e ganhar mais visibilidade. O RB Bragantino estreia nesta quarta-feira, dia 6 de abril, diante do Nacional do Uruguai, jogando em Bragança Paulista, às 7 horas da noite. Já o Fortaleza receberá no Castelão o Colo-Colo do Chile, na quinta-feira, dia 7, às 7 horas da noite. O Castelão, que é um ponto forte aí do Fortaleza, como vocês citaram, a festa, a conexão que a torcida tem com o clube é muito bonito de se ver e pode ser um diferencial, né, ainda mais sendo a primeira campanha do time de Fortaleza na competição. Agora, completando os grupos da competição, ainda temos o grupo G, que é o único sem representantes brasileiros, que reúne Cerro Porteño e Olímpia do Paraguai, Colón da Argentina e também o Peñarol do Uruguai. Hoje, eu queria falar agora sobre esse histórico recente da Libertadores, né? Passou um período tendo River Plate e Boca Juniors ali disputando as duas finais consecutivas, né? Que falaram, cadê o futebol brasileiro? Ele decaiu. Só que analisando agora as últimas temporadas, as últimas 3, tivemos 3 campeões brasileiros, né? O Flamengo em 2019 e o bicampeonato Palmeiras em 2020 e 2021. O que você acha que se deve a isso? O futebol brasileiro disparou aí na América do Sul? Lembrando que também nas eliminatórias a seleção brasileira liderou com folgas, né, a competição. Eu acredito que o futebol brasileiro tem crescido bastante e isso se deve também ao projeto e o planejamento desses pequenos clubes, como a gente já levantou aqui em alguma dessas perguntas que você fez. Times como o Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e também o Fortaleza têm tornado o cenário do futebol nacional mais competitivo. Então, eu acho que essa cultura de começar a pensar mais em um planejamento, que é uma coisa que esses times pequenos têm feito, agrega muito para o cenário nacional. Os times grandes ainda não entenderam isso, acredito eu. Por exemplo, citando o exemplo do Corinthians, né, que vem apostando aí em jogadores mais experientes, que é uma aposta a curto prazo. Caso o Corinthians não tenha os resultados esperados esse ano, não conquiste títulos, como que vai ficar para daqui para frente, né? Porque são jogadores que expiram muito rápido. Então, esses grandes times, eles vão na contramão desses times pequenos. E aí acaba que o cenário nacional fica com muito mais disputa. Então, acho muito interessante esses times estarem na Libertadores. É muito legal ter uma Libertadores com 8 representantes do Brasil, eram para ser 9, né, por conta do Fluminense. Mas sim, o cenário nacional tem se fortalecido cada vez mais e eu atribuo isso a esse planejamento dos times pequenos, que impulsionam também os grandes times a repensarem o seu jeito de pensar futebol. Então, eu acho que daqui para frente as coisas vão mudar.
Você fez essa pergunta, né, sobre esses times estarem cada vez mais presentes nessas grandes competições. Acho que isso vai acontecer sim e vai fazer com que as grandes equipes pensem um pouco sobre questão de planejamento. O próprio Flamengo, agora que está tendo esses problemas de bastidores, pense também, porque eu acho que falta um pouco de planejamento. E sim, o cenário brasileiro nacional tem se fortalecido cada vez mais e atribui isso a esse crescimento dos pequenos times. Eu concordo com você. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver esses times presentes aí. E o futebol brasileiro, pensando assim no continente América do Sul, tem disparado aí, tá ficando em outro patamar, né? Então agora, para finalizar, eu queria, semana passada, no último programa sobre Copa do Brasil, a gente fez esse momento vidente. Queria saber de vocês também, opinião de cada um, o palpite de cada um, começando pelo Matheus. Quem será o grande campeão da Copa Libertadores da América 2022? Primeiramente, eu acho que vai ser, chegando na final, acredito que será o Palmeiras, mas eu acho que esse ano pode ter uma surpresa. Acredito que quem será o campeão esse ano será o Flamengo. Vai chegar aí um pouco mais disputado, mas eu acho que o Flamengo ganha esse ano. E o palpite do Matheus, Flamengo, campeão da Libertadores, fazendo a revanche de 2021 contra o Palmeiras. Agora, Danilo, quero saber sua opinião. Quem vai ser o campeão da Copa Libertadores da América 2022? Bom, semana passada eu falei que o Corinthians seria campeão da Copa do Brasil, mas na live de sexta eu falei que o Palmeiras seria campeão paulista. E deu certo. Então, com isso, eu acho que o Corinthians vem forte para essa Libertadores. E eu acho que consegue levar seu bicampeonato. Eu acho que consegue. O Corinthians vai ganhar a final da Libertadores 2022. Aí o Danilo apostando no Corinthians como o grande campeão da América, conquistando seu bicampeonato. Vamos ver aí. E agora, Geisa, qual o seu palpite? Você que não tem clubismo aí nesse palpite. Quem vai ser o grande campeão da Copa Libertadores da América 2022? Eu tenho achado muito interessante a ironia que tem aqui presente no espaço, né? O Matheus falando do Palmeiras com o microfone verde e o Danilo aí mencionando também a questão dele ter acertado, né, o palpite do Campeonato Paulista. Combinamos que não era muito difícil de acertar esse palpite, né? Enfim, vou apostar aí no Palmeiras se consagrando como o maior campeão brasileiro da Libertadores. Então eu acredito que porque agora tá muito longe, né? Muita coisa vai rolar ainda, mas inicialmente o Palmeiras é o que chega muito mais forte pra essa Libertadores. Eu concordo com você. Acho que o Palmeiras vem muito forte aí pra esse tricampeonato. Os comandados de Abel Ferreira estão numa fase excepcional. Tanto o Palmeiras como o Atlético Mineiro, na minha visão, são os favoritos. O Palmeiras tem a vantagem por conta desse histórico recente, né? De 2 títulos em um ano da Libertadores. Vem muito forte. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar o que vai acontecer aí nessa competição. Vamos ver se alguém acerta o palpite. Lembrando que a grande final será no dia 29 de outubro e será realizada no Estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil, no Equador. Agora, encerrando nosso programa, gostaria de agradecer a presença dos nossos comentaristas. Muito obrigado pela participação, Geisa. Muito obrigado para você também, Danilo. E por último, mas não menos importante, muito obrigado, Matheus, pela participação. Principalmente Geisa e Matheus, que são os estreantes da nossa bancada. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando mais um programa do Arquibancada MAC aqui na Rádio Mackenzie. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, @Arquibancada MAC no Instagram, @Arquibancada_M maiúsculo no Twitter e Arquibancada MAC no YouTube, onde temos lives diárias sobre o que está rolando no mundo do esporte. E também, toda terça-feira, às 11h30 da manhã, estamos aqui na Rádio Mackenzie. Muito obrigado e até a próxima.